Eu sou a mais nova de vários irmãos. Somos 3 homens e 5 mulheres. A minha mãe, ela saiu de casa quando eu tinha 7 anos para ir morar com outro homem. E por causa disso, eu meio que fui obrigada a aprender a crescer sozinha, a me virar sozinha, a me defender sozinha. Com 7 anos, eu meio que já sabia cozinhar por causa disso. O meu pai, ele sempre foi um guerreiro. Ele nunca abandonou a gente, só que ele tinha que se virar para colocar o sustento dentro de casa, né? Afinal, era só ele. E o resto da minha família, bom, para ser bem verdadeira, o resto da minha família meio que me rejeitou, sabe? Tanto que eu desenvolvi uma carência extrema por causa disso. Mas a história não é sobre isso. O fato é que quando eu estava com 16 anos, eu me apaixonei pela primeira vez. E naquela época, todas as minhas amigas já namoravam, só eu que não. Porque também eu não tinha uma mãe para conversar com esses assuntos, né? E conversar com o pai é meio difícil pra gente. E o meu pai também, ele era um pouco rígido com isso, ciumento, sabe? Então, eu tinha um certo receio. Só que eu comecei a namorar escondido com esse menino. E eu tava boba, apaixonada, sabe? E ele era muito bonitinho. E as minhas amigas falavam que ele era uma gracinha. E aquilo cada vez mais enchia os meus olhos e tava tudo bem. Só que aí, as minhas amigas, elas começaram a colocar a pilha na minha cabeça. A falar assim que eu deveria levar ele pra pedir meu pai, pra gente namorar de verdade, pra gente poder sair na rua de mão dada, que eu já tinha idade, e eu comecei a pensar sobre isso. E um dia eu falei pra ele assim, olha, hoje, depois da aula, lá pra de tardezinha, eu vou levar você na minha casa pra você pedir o meu pai e a gente namorar de verdade. E ficou combinado assim. Quando foi bem de tardezinha, ele chegou, meu pai não tava, meu pai tinha ido piar um cavalo, que a gente fala que é piar. Tinha levado o cavalo pra poder dormir em outro lugar. E nisso, meu pai tinha levado uma corda, né, que era o cabresto do cavalo, que ele soltou o facãozão que meu pai sempre andava, e eu e o menino ficou lá fora esperando meu pai, o meu então namorado. E a minha casa, gente, nessa época era assim, tinha uma lâmpada só pra iluminar a casa inteira, era 4 cômodos, essa lâmpada ficava no meio e aonde iluminasse era isso mesmo. E na porta da minha casa tinha um poste, só que esse poste ele ficava mais apagado que aceso. E aí nisso eu tava assim encostada no alpendrezinho que tinha na minha casa, né, com esse menino, meu pai chegou. E tava muito escuro, então assim que meu pai chegou, ele não conheceu que era eu, sabe? Ele foi passando e falou assim, boa noite. E eu peguei e falei assim, pai, esse aqui é meu namorado, ó, eu vim trazer ele para poder conversar com o senhor, pedir o senhor para namorar comigo. Meu pai me vendo ali no escuro com aquele menino, ele já pensou assim, minha filha tá fazendo coisa errada, namorando no escuro, por quê? Mas a gente tava ali só esperando justamente ele chegar para falar com ele. E nisso meu pai falou assim, quê? Namorado? Eu falei assim, é. Meu pai falou assim, espera aí. E entrou. E eu já pensei assim, meu Deus, isso vai dar ruim. E nisso meu pai veio, tirando o facão da bainha e começou a gritar, falando assim, eu vou te ensinar a ficar de namorado por aí, você não tem idade pra isso não, gente. Eu com 16 anos de idade. Nisso, o menino saiu correndo pra baixo, eu saí correndo pra cima e eu não voltei. Eu fui dormir na casa da minha tia aquele dia, porque eu fiquei com medo de voltar pra casa e o meu pai me bater, porque o meu pai tava muito bravo, sabe? Quando foi no outro dia, eu fui pra casa de uma amiga que ficava mais perto aqui da minha casa, porque depois vocês vão entender, mas eu voltei a morar na casa que eu vivia com o meu pai. E aí, né, eu fui pra casa dessa amiga e como aqui na época não era morado, de vez em quando eu ficava espiando pra ver se meu pai tava em casa. Se ele não tivesse, eu vinha, pegava a roupa e sumia de novo, correndo dele, com medo. E assim eu fiquei 3 dias fora de casa. E aí, nesse meio tempo, nesses 3 dias que eu fiquei fora de casa, eu vi o menino. E ele veio me falar assim, olha, porque nessa época ele morava aqui com os tios dele e a mãe dele morava em outra cidade. Então ele veio me falar assim, olha, eu tô indo embora pra cidade da minha mãe, vou ficar lá, porque eu tô com medo do seu pai descobrir que era eu que tava com você aquele dia. E como meu pai é muito conhecido na cidade, com certeza essa história vai espalhar. Mas, gente, eu tava tão apaixonada que parece que eu não conseguia viver sem ele mais, sabe? E eu comecei a pedir, não vai, pelo amor de Deus, eu vou conversar com meu pai, ele vai deixar, a gente vai dar um jeito. E ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou, porque eu tenho que ir, a minha mãe também tá doente, então de qualquer forma eu já ia. E aí depois você inventa uma mentira pro seu pai, qualquer coisa, fala que vai pra fazenda ficar com a sua amiga e você vai ficar comigo, você vai me ver. E ficou combinado assim, ele foi na frente e eu fiquei pra inventar alguma coisa pra ir depois. E nesse meio tempo, gente, eu tava tão apaixonada, eu tava tão boba que assim, coisas que eu não era teimosa com o meu pai, mas nesse tempo eu teimava, sabe? Porque eu queria demais ficar com aquele menino. Às vezes meu pai arrumava um dinheirinho pra comprar um pão, pra comprar um lanche. Eu pegava esse dinheiro, comprava cartão de telefone pra ficar falando com aquele menino. E no telefone ele ficava, vem pra cá, tô com saudade, dá um jeito e vem pra cá.
Até que um dia eu combinei tudo com a vizinha de baixo e aí eu fui embora, fugindo de casa, sabe? Fui para poder ficar com ele lá na cidade da mãe dele. Depois que eu cheguei lá na casa da mãe desse menino, ele mudou completamente, sabe? Ele começou a me maltratar. A gente só brigava e esse menino me humilhando, me maltratando. Muitas das vezes ele queria até me agredir. E o pior de tudo é que ele não deixava eu vir embora, sabe? Ele ficava me prendendo lá, gente. E com o tempo foi me dando uma tristeza, foi me dando uma saudade do meu pai. E eu desesperada querendo vir embora e esse menino não deixava, sabe? E eu pedia pra Deus, meu Deus, me leva de volta pra minha casinha, me leva de volta pro meu pai. Eu tô com tanta saudade do meu pai, saudade da minha vida. Porque aqui eu era livre, eu saía e voltava quando eu queria ir lá, não. Lá o menino me deixava presa, sabe? E era muito ruim comigo, me maltratava. E aí um dia, a mãe dele tinha me dado 20 reais. Aí quando foi um dia a gente brigou. De costume a gente sempre brigava, menino novo também, né? Quando foi mais tarde, chegou um amigo dele chamando ele pra ir num torneio não sei aonde. Eu sei que era muito longe. E eu já pensei assim, meu Deus, essa é a minha oportunidade. Porque eu tava com os 20 reais que a mãe dele tinha me dado. E eu lembro que a passagem naquela época custava 16 reais. Então eu fui e falei pra mãe dele, falei assim, olha, vou embora. E a mãe dele falou assim, olha, se você sair daqui, eu não te aceito mais na vida do meu filho, você vai ter que sumir. Gente, aquilo me doeu tanto, mais tanto, mas eu pensei assim, eu vou assim mesmo, não tem como eu ficar aqui. E assim eu vim, sabe, só com o dinheiro da passagem, 3 horas de viagem. Quando eu cheguei aqui, mas me deu um alívio tão grande. Só que quando eu cheguei aqui de volta na minha cidade, eu não tive coragem de ir direto para casa do meu pai, porque eu fiquei com medo, né? Eu tinha fugido, eu não sabia se meu pai ia receber, o que ele ia fazer comigo. Então eu fui para o assentamento que morava a minha irmã e fiquei lá. E aí quando foi no outro dia, essa minha irmã que veio me trazer para casa, sabe? Ela chegou um pouquinho na frente e ela falou assim, pai, a Roseli tá aí, tá querendo voltar para casa. E eu morrendo de medo, pensei, meu Deus, o que meu pai vai fazer comigo? Nisso meu pai chegou perto de mim, me deu um abraço bem forte e falou assim, é claro, minha filha, a casa é sua, seja bem-vinda de volta. Então, assim, o meu pai, ele nunca me rejeitou, sabe? Apesar dele ser rígido com certas coisas, ele nunca me rejeitou, ele sempre cuidou, ele sempre foi pai e mãe. Só que um pouquinho depois disso, eu fui embora pra Goiânia. A minha irmã morava lá e ela já era casada, sabe? Um dia ela veio visitar a gente, ela falou assim, Roseli, você não quer ir embora pra Goiânia comigo não? Porque lá tem serviço, aqui não tem. Você já tá moça, tem 16 anos, não tem roupa, não tem um calçado. E lá você vai trabalhar e vai poder comprar suas coisinhas. E nisso meu pai ficou insistindo, vai minha filha, que aqui eu não tenho condição. Por mais que você sabe que eu luto, corro atrás, eu não tenho condição de comprar roupa, comprar essas coisas de mocinha pra você. Então, por causa disso, porque o meu próprio pai fez questão, eu fui embora para Goiânia. Mas assim, eu conversava com o meu pai, quase questão, eu fui embora para Goiânia. Mas assim, eu conversava com o meu pai quase todos os dias, sabe? E sempre que dava, eu voltava para poder ver meu pai. Até que um dia, eu tava com 21 anos de idade, eu tava conversando no telefone com o meu pai. E nisso a gente conversou bastante, sabe? Falou. E no final, meu pai virou pra mim e falou assim, filha, eu te amo, tá? E eu fiquei sem reação, porque o meu pai nunca tinha me dito eu te amo. Naquela época o povo parece que era mais fechado. E eu fiquei assim, em choque, mais feliz, né? Porque, nossa, quem não quer ouvir isso do próprio pai? Mas, infelizmente, aquela foi a primeira e a última vez que eu ouvi meu pai dizer que me amava. Porque no dia seguinte, o meu pai faleceu. Hoje eu tô com 32 anos, eu sou casada, tenho 2 filhos, tô grávida de novo, agora é uma menina. E hoje eu sei que tudo que meu pai fez, sabe? Tudo que meu pai fazia era para tentar me defender, era para me dar o melhor, sabe? Porque o meu pai, como eu falei, era um guerreiro, um lutador. Meu pai foi meu pai e minha mãe. Hoje eu tenho consciência do que o meu pai estava me protegendo, sabe? E onde quer que meu pai esteja, eu sei que ele sabe o quanto eu sou grata por ele, o quanto eu sou grata por tudo que o meu pai fez por mim e o quanto eu ainda morro de saudades dele também.